De volta com o Papo Mãe, lembrando a você que as aulas daqui a pouco estão voltando. Mais um motivo para o seu filho estar protegido. Então, lembra que a gente sabe que durante o período de férias você pode ter viajado e acabou esquecendo, mas agora, na volta às aulas, é importante que o seu filho esteja com a caderneta de vacinação atualizada. Lembrando que a vacina contra a meningite, a vacina da gripe, a vacina da dengue, que nós inclusive já falamos bastante aqui sobre isso, elas são fundamentais, não só para o seu filho, mas para todos os contactantes, que são todas as pessoas que têm contato direto com a criança. É por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Lembra agora que a volta às aulas é importante que eles estejam bem protegidos, passa lá e atualiza todinho para proteger toda a família. Vamos voltar então falando sobre culpa. Vocês são mamães. Vamos falar agora como mamães. Oba! Já sentiram culpa? Só muita. Com toda certeza. Tá vendo? Até as profissionais especiais. Vamos provar agora que não tem jeito. As profissionais, especialistas, que entendem melhor do que ninguém, também sentem culpa. Quero saber tudo. Conte-me. Porque não somos perfeitas, né? Somos seres humanos, assim. Que situações você sentiu culpa? A minha maior é em relação a trabalhar. É o tempo com ela. É o tempo de qualidade com ela. Então, assim, quando eu tive minha filha, eu tive no meio de uma pós-graduação. Eu estava terminando meu doutorado e eu engravidei. Então, foi bem difícil, não era aqui. Então, eu morava em outros, né? Tinha que viajar, então teve que desmamar. Acabou que desmamou por conta do período, né? Ela já estava grandinha, mas mesmo assim foi bem ruim. Então, assim, essa questão de o quanto eu vou me dedicar à minha profissão, fazer o que eu gosto, que eu amo, né, e que estava tendo cada vez mais oportunidades, e o quanto eu vou me dedicar à minha filha. Então, eu deixei muitos trabalhos, muitas oportunidades de lado para ficar com ela. Foi mesmo, Foi, muita. Hoje, na verdade, é que eu comecei a voltar ao mercado, a me expor um pouco mais, enfim, mas demorou um pouquinho para eu ter coragem de deixar ela com outras pessoas, e é porque eu tenho uma rede maravilhosa, né? Tanto o meu marido, a gente divide bastante, como a minha mãe, como a minha sogra são maravilhosas, mas foi bem difícil. Hoje eu sou bem resolvida com isso, mas eu já senti muita culpa relacionada ao trabalho. Sentiu também, doutora Laura? Pra mim foi um pouquinho diferente, né? Eu senti muita culpa porque eu era uma menina, eu engravidei, eu estava na faculdade, então eu me tornei psicóloga e mãe, foi tudo junto, né? E muita coisa a gente ia aprendendo e eu fiz assim, né? Eu fiz errado, né? Eu devia ter feito de outro jeito, ou eu não dei certas coisas para minha filha, né? Sendo mãe solteira. Então tem muita coisa. Como lidar com essa culpa, por exemplo? Você vê, o primo do meu filho estudou num colégio melhor do que o dele, eu não posso fazer isso por ele. Como é que a gente pode lidar com isso? Nossa, eu acho que isso eu acho que a gente não tem que se culpar não, sabe? Assim, em relação à escola, bens materiais, eu sempre falo que criança ela não precisa de tudo, que a gente tem assim, a ideia de que a gente tem que dar a melhor escola. A gente tem sim, a gente já tem estudos que compensam. A criança que estuda numa determinada escola, se você tem uma boa educação em casa e consegue fazer isso, né, e que faça com que ele se apaixone pela educação, não necessariamente ele precisa estar na melhor escola da cidade para ser uma pessoa bem-sucedida. Arrasou, doutora, é exatamente isso. Tem que estar sempre encaixado na sua própria realidade, né? Sim, sim. Culpa de viajar, já sentiu? Já. Eu fiz a minha primeira viagem de 17 dias longe da minha filha. Ela com quantos anos? Agora, recente. Ela tinha 3 anos. Né? 3 anos. Como é que foi essa experiência de passar 17 dias longe? Eu sempre tive essa questão de eu e meu marido termos o nosso momento. A gente fazia muita leitura relacionada a isso, né? A necessidade, as nossas necessidades sempre foi muito conversado. Então, qual a sua necessidade? A necessidade dele, do momento dele, e a minha necessidade. Quando apertava, a culpa, a preocupação. Então, a gente fazia muito, sempre fazíamos muitos acordos. Então, eu tinha um sonho há muito tempo, que era fazer o caminho de Santiago. E ele me acompanhou nesse sonho. Ele disse assim, você quer ir? A gente vai. Ele pôs o pé e disse assim, a gente faz. Mas são 30... Não, a gente faz de bicicleta. São 15 dias, a gente faz junto. Ai, que lindo. E aí era um sonho, é seu, a nossa filha vai ficar bem. E aí a gente foi. Você se sentiu culpada durante a viagem? Alguns momentos, sim. Dela não estar lá por ver as crianças. Eu acho que eu senti mais saudade. Culpa não. Eu acho que não foi a culpa, mas foi saudade dela, de querer que ela visse. Mas, ao mesmo tempo, a experiência foi uma das mais ricas que a gente teve. Porque, como pai e mãe, nos enriquecer fora também é muito importante. Ai, que fantástico. Eu conheci pessoas que me ensinaram.
Eu aprendi sobre humildade, eu aprendi sobre a parte religiosa, espiritual, que eu trouxe para ela, inclusive, né? E por mais que ela tenha sofrido um pouquinho, porque ela sofria, ela não gostava de ver a gente, ela chorava, ela aprendeu outras coisas com as pessoas, os tios, com a avó. Foi lindo ver ela totalmente diferente com 17 dias, então ela ganhou também outras histórias. Tá vendo, mamães? Que bom, então, você que tem medo de viajar sem o filho. Tipo, meu filho tem 3 anos, eu nunca viajei sem meu filho, nunca. Já estou inspirada aqui. E para deixar a nossa inspiração ainda maior, eu trouxe para compartilhar com vocês um vídeo incrível de um cara que eu sou muito fã, que é o Piangers, Marcos Piangers, que inclusive eu já tive a honra de tê-lo no meu programa. E ele trouxe um recado muito especial. Atente a cada palavra, olha só. Se vocês me permitem, eu gostaria de dar dicas para mães. Eu sei que eu não sou uma mãe, mas tudo que eu aprendi com a minha mãe e com a minha esposa, e aprendo todos os dias com as minhas filhas. Se eu pudesse dar uma dica para que você tivesse um marido mais participativo, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, você tem que largar sua culpa. Porque eu sei que se você não teve um parto humanizado no meio da floresta, com um monte de leões ao redor, numa banheira, no meio de uma fazenda, você se sente mal porque você não fez aquele parto perfeito e idealizado. Teve que ser cesárea, algumas mães me dizem. E essa culpa é uma pressão muito grande que faz você querer fazer tudo e não deixar o seu marido participar. Se você não amamentou seu filho até ele fazer 18 anos de idade, você tem culpa. Se você voltou a trabalhar, culpa. Se você não voltou a trabalhar, culpa. Você sempre vai tentar ser a mãe perfeita, a mãe que vira todas as noites, troca todas as fraldas, que vai em todas as reuniões escolares, e por isso seu marido não consegue entrar e participar e fazer essas coisas. Porque para ele é mais confortável ficar no escritório, afastado, porque você está nessa jornada impossível de ser uma mãe perfeita. Primeiro ponto, culpa. Você tem que largar a culpa. Segundo, entrega o bebê para ele de vez em quando. Tira um sábado e um domingo. Não sei, para viajar. Faz alguma viagem de trabalho ou a lazer. Sai com as amigas para beber durante um sábado inteiro. Volta de noite, de ressaca. Deixa ele cuidar do bebê sozinho por um tempo. Porque ele vai aprender fazendo. A gente aprende a cuidar de criança fazendo, você aprendeu assim, seu marido também vai aprender. Deixa ele sozinho com o bebê para ele se virar. Vamos torcer para que tudo dê certo e para que aos poucos ele descubra formas de lidar com o bebê e maneiras de lidar com o bebê. E o terceiro passo é, respeita o jeito que ele fizer as coisas. Eu vejo mães o tempo todo dizendo: o meu marido não sabe fazer, sabe como é homem não sabe preparar lancheira, mas ele leva a roupa toda trocada para a creche. Deixa, é o nosso jeito. Mas ele troca as meias, uma meia de cada cor. Deixa, é o nosso jeito. Pelo menos a gente está fazendo, participando, não tem jeito errado. Ou melhor, tem jeito errado, é não fazer. Se o seu marido participa, respeita a forma como ele faz. Eu já vi pai que toma banho junto com o filho porque é mais fácil. Eu já vi pai que dá comida em cima da pia da cozinha porque depois ele não quer limpar a mesa e limpar o chão, então ele já dá em cima da cozinha. É o jeito dele, é o nosso jeito. Que bom que os homens estão participando. Celebre isso, não diminua o seu marido. Diga: animal, que legal que você fez. Tip-top trocado, meias de cores diferentes, tudo certo. Você vai aprender fazendo. Respeita o pai. E pais, participem cada vez mais, que é a melhor coisa do mundo. Gente, adoro esse cara. Ele é muito bom, né? Fantástico. Muito, muito fantástico. Vamos agora falar sobre isso. Ele colocou muito o fato de que a gente quer assumir, quer fazer tudo certo, ninguém sabe vestir meu filho como eu visto, ninguém sabe fazer a comida do meu filho como eu faço. E isso é um dos fatores que podem contribuir para que a gente se sinta mais culpada, porque quanto mais atribuições, mais responsabilidades, mais chances de a gente errar. Vamos dividir isso também, né? O que vocês acharam? Perfeito, Aline. É isso mesmo, assim. Quanto mais a gente se atribui, mais a gente tem chance de errar mesmo. Então, eu acho que o Piangers, ele foi fantástico nessa parte de falar sobre a maternidade, falar sobre a paternidade. Tem um livro que eu adoro, posso falar o nome dele? Por favor. Deixa a Peteca Cair, da Tiffany Dufour. Ela é uma ativista, né, que fala sobre justamente essa questão de quando ela parou de se responsabilizar por tudo relacionado à casa e aos filhos,
e dividiu com o marido, que não sabia, porque ela tinha um ressentimento que ele não fazia, porque ela achava que ele tinha que tomar atitude de fazer, mas ela nunca falou para ele que precisava de ajuda. E foi quando ela começou a falar para ele que precisava de ajuda, que saiu do patamar de perfeição, saiu do seu patamar e desceu e disse, olha, eu preciso de ajuda, é que ela começou realmente a ter uma relação. E é justamente isso, a gente tem um papel, né, o provedor e o cuidador. Geralmente o provedor é muito mais valorizado socialmente, o cuidador fica mais em casa, a valorização dele é em casa, que é mais o papel da mulher geralmente na cultura. E a gente não valoriza o cuidador. Então, quando a gente está em casa, a gente também quer se valorizar. Então, por isso que às vezes as mulheres não atribuem também, porque é o que ela sabe fazer de melhor, que ensinaram de melhor para ela. Mas essa divisão, provedor e cuidador, hoje é de todos. A gente precisa ter os dois e valorizar os dois. Valorizem quem provém e valorize quem cuida também. Eu achei fantástico. Ele dizia assim, olha, sai com as amigas, volta de ressaca. Gente, isso foi chocante. Voltar de ressaca, caramba. Eu vou fazer um retiro agora. Que fantástico. É até interessante, porque esse momento, né, traz uma felicidade para a mãe e ela tá feliz, tá bem para cuidar do filho naquele momento. E a gente acaba descobrindo divertiu. que o nosso filho deixa a gente feliz demais, mas existem outras formas de a gente ser feliz também, né? A maternidade é tão louca, gente. Não deixamos de ser mulheres, né? De se divertir. É possível se divertir sem um filho, né? Gente, que delícia falar sobre isso com vocês. Ó, muito obrigada. Quero dizer a todas as mamães que estão nos assistindo que a gente já falou. Nós somos as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter, com os nossos defeitos, com nossas qualidades, com tudo. Sem dúvida nenhuma, Deus sabe exatamente o que faz. E Ele mandou o seu filho para você, independente se ele foi adotado, se ele foi gerado, porque Ele sabe a mãe maravilhosa que você é, tá bom? Vamos deixar essa culpa de lado. Errou? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos levantar para errar de novo. Um beijo bem grande, fica com Deus. Te espero próximo domingo, 10 da manhã, pra gente falar mais sobre essa delícia que é a maternidade. Quer rever tudo isso? Entra lá no nosso aplicativo CV Play ou se quiser trocar uma ideia com a gente, o nosso Instagram é @AlinePapoMãe. Um beijo, linda. Vá lá, errar e acertar.